Bom dia, eleitos! Bom dia, paz do Senhor, sejam bem-vindos à live Manhã com Deus, uma live profética para abençoar a sua semana. Tem uma palavra que está ardendo no meu coração e eu preciso entregar para a sua vida nessa manhã. E eu creio que Deus falará com você. Vamos lá? Vamos conversar? A Bíblia vai dizer em Mateus 25 sobre a parábola das 10 virgens. Parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 insensatas. 5 que tem reserva, 5 que não tem reserva. 5 que se programa, 5 que não se programa. Parte tem uma preparação, parte não tem uma preparação. A Bíblia vai dizer que agora o amigo do noivo vem gritando: olha, o noivo tá vindo aí, hein? 5 prudentes estão tranquilas porque elas têm reserva. Mas as 5 insensatas começam a se preocupar porque não tem reserva. E a Bíblia vai me dizer em estudos que é necessário a reserva de azeite para manter a lamparina acesa, porque o noivo precisa reconhecer quem é quem. E só reconhece quem é quem tem a lamparina acesa. E o que me chama a atenção é que essas insensatas vão chegar para as prudentes e falar: me dá um pouquinho do seu azeite? Você consegue me dar um pouquinho do seu azeite? Divide um pouco com a gente. Só que elas tiveram o mesmo tempo que as prudentes. Elas tiveram as mesmas oportunidades que as prudentes. Mas as prudentes se prepararam para esse momento. E as insensatas, a falha delas foi achar que o noivo voltaria no seu tempo. E por isso elas não se programaram para que o tempo talvez se alongasse dessa volta do noivo. O que me chama a atenção em todo esse contexto histórico é que as insensatas vão pedir azeite às prudentes. E a resposta das prudentes é a palavra que eu quero te entregar hoje. A resposta das prudentes para as insensatas é: não, nós não podemos emprestar azeite. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa aprender a dizer não. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa limitar o acesso de algumas pessoas. Tem momentos na nossa vida, diante de costumes, de tanto sim, você está abrindo legalidades para algumas pessoas entrarem e bagunçarem a sua vida. E a palavra que o Senhor está entregando para nós nesse momento é: aprenda a dizer não. Para de dar o seu azeite para pessoas que teve as mesmas oportunidades, que teve o mesmo tempo, mas que não fez questão de se preparar. A gente tem que ter cuidado com isso. Nós precisamos ter cuidado com isso. Porque azeite aqui reflete em história. E não dá pra gente viver da história dos outros, gente. Nós precisamos criar a nossa própria conduta de história. O azeite aqui significa preparação, processo. E é muita gente querendo pular etapas de processo para poder pegar depois azeite dos outros. Pegar azeite pronto é muito fácil. Comprar azeite é muito fácil. Eu quero ver realmente você ter azeite. A essência do azeite, para manter a sua lamparina acesa. Então a palavra que eu quero entregar para você hoje é: aprenda a dizer não. Você está dizendo muito sim para muitas pessoas e está começando a ser sugado por isso. Tem pessoas que literalmente estão sugando da sua boa vontade. Tem pessoas que literalmente estão usando e abusando de você. E você não está percebendo isso porque para você ser cristão é dizer sim a todo tempo. Mas a Bíblia me ensina que às vezes é necessário a gente limitar e a gente dizer não. Não perca aquilo que você adquiriu em Deus por pessoas que não teve a mesma prudência de você de preparo. Cuidado com pessoas sanguessugas que chegam na sua vida só para retirar de você situações te deixando fraco. Porque entenda uma coisa: se as prudentes tivessem dado o azeite, eram as lamparinas delas que ficariam apagadas. Então, cuidado com a liberação de coisas que não é necessário você liberar. Cuidado com alguns sims e algumas confirmações que você tem dado para algumas pessoas, porque isso pode corromper você mesmo. Então, aprenda a limitar. Aprenda a dizer não. Prova em outra passagem da Bíblia, Nayana? Provo.
Tá Jesus ensinando o povo, mas o povo é muito, a multidão sufoca. A Bíblia diz que agora ele pega o barco de Pedro, ele limita o acesso do povo dizendo: fiquem à margem, quem vai entrar no barco sou eu. Jesus está limitando o acesso, ele está dizendo: fiquem aí, não cheguem mais próximo. Tem hora que nós precisamos limitar o acesso. Tem muita gente entrando na sua vida, tem muita gente conseguindo atingir teu emocional, tem muita gente conseguindo arrancar tua essência, tem muita gente conseguindo mexer na tua identidade, tem muita gente te sugando, tem muita gente que quando você precisa, ninguém tá por perto, mas você sempre tem que ser a fonte de energia de muita gente. Aprenda a limitar, aprenda a dizer não. É muito difícil porque a gente tem a errônea ideia de compreender que ser bom significa dizer sim sempre. Não. Cuidado para você não dar o seu azeite e acabar permanecendo. Cuidado para você dar toda a sua força e acabar ficando fraco. Cuidado para fazer atendimentos de gente que não tem intimidade nenhuma para isso. Cuidado quando você atende certas ligações ou certas mensagens em horários inconvenientes, para você não destruir a si mesmo. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a limitar acessos. A dizer: até aqui você pode tocar, daqui para cá você não pode mais mexer. Você precisa aprender a limitar o acesso de algumas pessoas que estão entrando na sua vida, pegando o seu azeite, usufruindo da sua bondade e te deixando assim, fraco, sugado. É um sentimento que você está sentindo de opressão, porque as pessoas só chegam perto de você, sugam o que você tem, sugam o que você tem a oferecer e vão embora. E nos dias que você precisa repor, ninguém tá ali. Então essa é a palavra que eu quero deixar pro seu coração. Eu sei que é taxativo, eu tô ministrando sempre a mesma frase, mas é que eu quero que isso entre na tua mente e no teu coração. Aprenda a dizer não. Ser bom não é dizer sim todo dia. Tem nãos que precisam acontecer. Tem não que precisa acontecer. Eu quero o seu azeite. Não, se eu te der um pouquinho que eu tenho, vai faltar na minha reserva. Não, mas eu quero que você me atenda agora. Não, mas agora não dá. Não, mas eu quero que você faça uma campanha de oração pra mim. Não, mas a gente vai fazer junto. Eu tô falando de gente, eu não tô falando de você não ajudar. Entenda isso. Eu tô falando de pessoas que pegam a responsabilidade delas e jogam pra cima de você. Eu tô falando de gente sem açúcar. Eu tô falando de pessoas inconvenientes. Eu tô falando de gente que entra na nossa vida, faz uma bagunça e vai embora. E você, por ter um coração bondoso, você tá dizendo sim, não, tudo bem, não, sim, não, tudo bem. E isso tá te matando aos poucos. Que a gente aprenda hoje com as prudentes, olhando para as insensatas e dizendo: não, a gente não vai dar o azeite. Mas Nayana, vão ficar chateada. Nayana, mas vão falar mal de mim. Se você der, biblicamente, eu tô na palavra, se você der um pouquinho do seu azeite, quem vai ficar sem reserva é você. Tem hora que a gente precisa dizer não. Tem hora que a gente precisa limitar acesso. Eu te dei 2 respaldos bíblicos para isso que eu tô falando. É a parábola das 10 virgens, das prudentes olhando para as insensatas dizendo: não, nós não iremos dar para vocês o azeite que a gente tem de reserva. E eu te dei a palavra de Jesus limitando a multidão, dizendo: vocês permanecem na margem, quem vai para o barco de Pedro sou eu. Tem hora que a gente precisa limitar, senão as pessoas entram na nossa casa. Tem hora que a gente precisa limitar, senão as pessoas conseguem entrar na nossa mente. Tem hora que a gente precisa limitar, senão as pessoas entram no nosso coração. Você entende que você chegou nesse vídeo aqui, cheio de questionamento, dizendo para Deus: Senhor, eu tô me sentindo fraco, sugado, as pessoas estão me usando, mas é você que tá dando acesso.
É você que está dando acesso. E você precisa cortar os acessos hoje. Hoje é dia de você aprender a dizer não. Hoje é dia de você aprender a limitar. Tem pessoas que não podem entrar aonde estão entrando na sua vida. Tem pessoas que não podem ter acesso aonde estão tendo acesso na sua vida. Tem momentos que a gente não pode entregar o azeite que a gente fez isso daqui pra ter, ó. Pra gente que não tem compromisso e só gosta de sugar o azeite dos outros. Aprenda a dizer não. E eu vou repetir isso daqui. Ser bom não é dizer sim todo dia. Vou provar isso no nosso cotidiano pessoal. Quando você era pequeno, criança, você queria colocar o dedo na tomada. O que a sua mãe dizia? Não. Para você naquele momento, o não era coisa horrível, porque você queria colocar o dedo na tomada. Mas o ato da sua mãe dizer não era também um aprendizado da sua mãe dizendo, olha, se você tocar aí, não vai dar bom para você. Então entenda isso. Você não é um monstro porque está dizendo não para algumas pessoas. Você não é um monstro porque está limitando o acesso. Tem hora que a gente precisa dizer não até para ajudar quem está vindo querendo algo da gente. É muito forte isso, muito profundo. Você precisa aprender a limitar. Estou conversando com pessoas aqui que estão extremamente machucadas, sugadas, feridas. Porque você está dizendo sim, abraçando todo mundo. Você está pegando as dores de todo mundo, as batalhas de todo mundo. E quem pega a sua? Talvez seja incoerente o que eu estou ministrando, porque talvez alguns líderes vão ver esse vídeo e dizer, Ana, mas a gente foi chamado para isso. Estou falando de acessos que algumas pessoas não podem chegar. Estou falando de situações que algumas pessoas não podem chegar. Ajudar é maravilhoso. Abraçar, maravilhoso. Só que tem hora que você precisa limitar. Até aqui. Daqui pra cá, não. Porque senão você começa a viver a vida de outras pessoas. Vamos para a palavra? Eu trouxe para a parábola das 10 virgens. E se as prudentes tivessem dado o azeite para as insensatas? Se elas tivessem dado azeite para as insensatas, faltaria azeite para as lamparinas dela, o noivo voltaria. As insensatas entrariam sem saber o que é sacrifício de ter azeite. Eu tô conversando com gente que sabe o sacrifício que é, a renúncia que é, a luta que é ter azeite. Que azeite a gente não compra na esquina não, gente. Azeite é história. Azeite é renúncia. É gente que não merece ter e está tendo porque você está dizendo sim. As insensatas iriam entrar e as prudentes que renunciaram, que engoliram sapo, as prudentes que se prepararam iriam ficar. Por quê? Por causa de um sim. Por quê, Naina? Porque não conseguiram falar não. Porque queriam sair como boazinha da história. Naina, mas eu tô dizendo não e as pessoas estão falando mal. A reação de quem recebe o não tem nada a ver com você. E você precisa ter essa paz de espírito e entender isso. A reação de quem recebe o não tem nada a ver com você. Mas você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a limitar. Tem muita gente entrando em áreas da sua vida que não era para entrar. Tem muita gente requerendo de você coisas que não é você. Todas as amigas tiveram tempo para se preparar. Se 5 não se prepararam, a culpa não é das 5 que se prepararam. A gente está vivendo num mundo, e eu finalizo aqui,
tão complicado, a gente está vivendo num mundo tão complicado, que às vezes as insensatas ficam como certas e não as prudentes. As insensatas ficam como certas, como, mas as prudentes deveriam me dar azeite. Não, elas tiveram o mesmo tempo, tiveram a mesma oportunidade de busca. Então qual é a palavra, Nayana? Você precisa aprender a dizer não. Me dá um pouquinho do seu azeite? Não tem como. Se eu te der, eu perco a minha reserva. Me dá a sua madrugada de oração? Não tem como. Eu preciso buscar por mim também. Não, num dia que você ia sair com a sua família, tem como você fazer uma visita no meu lar? Não. Você precisa aprender a dizer isso. Tem outros dias. Esse dia eu separei para minha família. Não tem como. Porque senão você vai ser sugado. 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 As pessoas vão começar a entrar em áreas de acessos que você vai liberar que não era para entrar. Aí vai ter gente mexendo com o teu psicológico. Vai ter gente conseguindo mexer no teu emocional. Vai ter gente querendo retirar de você toda a característica que Deus te deu. A identidade que Deus te deu. Toma cuidado com os acessos que você tem dado. Limita. Limita. E é muito mais fácil você culpar as coisas. E a minha reflexão não é a culpa de coisas. A minha reflexão é você olhar para si e entender o que eu estou fazendo de errado. Porque se essas situações estão chegando a mim, quais são os acessos que eu estou liberando? O que eu estou permitindo? Será que eu estou dizendo sim demais? Será que eu poderia dizer mais não? Então você precisa ter esse tipo de entendimento hoje. Corta os acessos que você tem dado a situações e pessoas que você não deveria dar. Aprenda a dizer não. É didático. E cuidador a você mesmo. Porque você está se perdendo e perdendo azeite porque você está dizendo sim para todo mundo que está pedindo da sua reserva. O engraçado é que é um povo que pede do teu azeite, mas ninguém busca azeite junto com você para alimentar a tua reserva. Aí é o povo que chega, suga toda a sua força, suga toda a sua unção, suga todo o talento que Deus te deu, mas ele tem capacidade de te alimentar também quando você precisa. Então acorda. Hoje é dia de despertamento. Qual é a palavra para minha semana, Nayana? Aprenda a dizer não e limite acessos.